tudo bem? A gente, tudo bem? Bom, como vocês podem ver, a parede está toda arriscada. Isso se chama isolamento social. É um jeito que a gente achou para entreter um pouco o Francisco, assim. Mas não se preocupem, porque é um lápis especial que sai Com água. com água e a parede também é lavável. Então tá tudo no script, não precisa se assustar. A gente não tá deixando o Francisco pintar todas as paredes de casa. Bom, ou quase isso, né? Eu acho que tem toda uma questão de uma relação nossa com a casa e pra gente é importante que ele tenha o seu espaço, né? E esse é o espaço, essa é a parede dele, que ele pode pintar o quanto ele quiser. Enfim, é uma forma da gente fortalecer alguma coisa criativa também, a gente, né? Eu acredito, pelo menos, que a gente não pode ficar tirando todas as ideias das crianças. Eu acho que a gente tem que, às vezes, incentivar, claro, quando não representa risco para ninguém, né? Ou quando, enfim, a parede é da nossa casa, não da casa dos outros. Mas é curioso, porque o Chico, essa aqui eu acho que já é a terceira grande tela dele, como vocês podem ver, vai até a altura, né? Onde ele alcança, assim. E a gente já limpou várias vezes, mas essa daqui o Jota que estava pedindo pra gente deixar para poder gravar um vídeo. E foi uma dificuldade muito grande do Chico deixar, porque ele pinta e ele quer logo limpar para pintar outra coisa. Ele passa os dias dele fazendo desenho. Parece que é um quadro branco. Ele sempre quer. Isso aqui é o quadro branco dele, assim, ele quer sempre estar fazendo novos desenhos. E é curioso porque, assim, isso eu acredito que tem muito a ver também com essa nossa coisa das telas, de que tudo muda muito rápido, né? YouTube, enfim, tudo muda muito rápido para as crianças, então eles não fazem um desenho para deixar permanente, né? Não tem aquela coisa do vou deixar sempre ali. É tipo, fiz agora e já vou apagar, já vou fazer um novo, assim, né? Tanto que é que essa parede, para mim, foi meio ar e pintou de azul. Uma coisa parecia aquelas pinturas dos homens rupestres. Assim. O Jota queria porque queria deixar. A gente conseguiu segurar o Francisco por mais um dia para gravar hoje, mas assim, não sei. Eu acho que amanhã a gente já vai ter que limpar e ele ajuda a limpar, ele faz tudo direitinho para poder pintar uma nova pintura. E eu acho que isso tem muito a ver sim com as telas, né? A velocidade do videoclipe que a gente dizia da geração dos anos 90. Eu acho que essa geração, cara, eu não sei mais nem que velocidade é essa. Mas é curioso porque ao mesmo tempo que eles estão nessa lógica, o Francisco, por exemplo, não gosta de falar com as pessoas nas telas. Assim, ele tem saudade, por exemplo, dos amiguinhos da escola, ele fala da prof, ele fala da Dindo, ele fala do Dindo, mas quando as pessoas ligam para ele, ele não quer ver, né? E eu vejo que quando ele conversa, ele fica às vezes mais chateado depois, ou ele fica muito excitado na hora do vídeo e ele não consegue falar as coisas que ele disse que quer falar antes. Então, esses dias o Dindo ligou e aí ele ficou assim, ele gritava e pulava na frente do celular e foi a forma dele reagir. Então, assim, eles sentem também uma necessidade, eu acho que o Francisco tem muito do que eu tenho também, a necessidade de estar perto para conversar, né? Então, ver às vezes de longe não poder encostar, talvez seja uma coisa que seja mais difícil para ele do que não falar, né? Para mim, que estava acompanhando um pouco de longe a reunião da escola e essa educação do Francisco, não educação formal, mas na escolinha mesmo. A tela foi um benefício que eu pude participar da reunião que é online e ver as lives da reunião com as professoras, mesmo o Francisco Não participando. O Francisco não entra. Eu converso com as professoras dele. Eu acho que é isso, né? Para o Jota que ficava muito sempre em casa, essa possibilidade de fazer as coisas online que antes se achava que não podia fazer, a gente percebeu que é plenamente possível. Então tem muita coisa que o Jota não participava antes, porque era só no presencial, né? E que agora o Jota tá fazendo. E nisso a gente também conversou ontem de até, por exemplo, tratamento
psicológico, A algumas desculpa coisas. dele para não ir na terapia era que ele não podia sair de casa, agora não tem mais Agora desculpa. não tem mais. Aqui em casa ninguém tem desculpa para não fazer terapia, gente. Acho que é necessário para todo mundo. E eu acho que isso tem facilitado. Mas ao mesmo tempo, né? O Chico tem. A gente tem uma relação bem diferente com telas aqui em casa, né? O Jota agora tá gostando bastante dessa coisa da proximidade. Eu, por outro lado, que trabalho de proximidade. Eu, por outro lado, que trabalho basicamente só nas telas, né? Então, todas as reuniões externas são sempre via computador, enfim. Então, eu fico das 7 da manhã até as 7 da noite. Só um parênteses, a nossa sede é em Ah, Guarulhos. é. A nossa sede é em Guarulhos, então eu sempre trabalhei à distância. Mas agora a gente tá, eu acho que parece mais conectado, assim. Então eu fico das 7 da manhã, basicamente até as 7 da noite, com o intervalo no almoço ali, fora do computador. E aí quando eu saio do computador, tem muitos dias, eu posso dizer que praticamente todos os dias eu tenho vontade de ligar para alguma amiga, né? Então assim, eu quero conversar, eu quero estar perto. Mas ao mesmo tempo eu tô sofrendo tanto com esse excesso de tela que eu acabo não fazendo. E não porque eu não quero conversar com as pessoas, mas porque eu preciso me desligar, né? Então, eu cansei de ver no meu WhatsApp ter mais, sei lá, 100 mensagens para responder, porque quando eu saio, desligo do trabalho, eu quero descansar, eu preciso desconectar do celular, da tela, enfim, para me conectar comigo, assim. Então, tem sido bem difícil porque, ao mesmo tempo que é uma forma de aproximar a gente dos amigos, como pelo menos, estou muito cansada da tela, eu acabo conversando muito pouco, sabe? E isso tem feito uma falta tremenda. Eu acho que o outro vídeo também, né, da falta dos abraços, mas isso também, assim, de até mesmo de conversar, sabe? É muito difícil, Olha, porque parece que a gente tem que ter hora marcada, né, para ligar para as esses pessoas. dias Você é foi estranho. engraçado. O primo da Bruna me deu um abraço. Eu falei, nossa, eu não sei como abraçar mais as pessoas. E no meio de tudo isso tem toda essa questão das crianças com as telas, né? Porque a gente passou muito tempo falando que criança não podia ficar muito tempo em tela, porque isso não é saudável, e realmente não é saudável nem pra gente. A pedagogia e a pediatria falava contra. Fizeram uma guerra contra, e agora a gente tá, né, com crianças, as crianças que estão na escola estão tendo educação via tela, seja lá o que isso signifique, porque a gente sabe que ninguém estava preparado para isso. E a gente tá passando mais tempo na frente de telas, né? Eu vejo assim, o Francisco que não ficava tanto, agora tem ficado um pouco mais, aprendeu o que é videogame. Gente, Pokémon GO ele descobriu. Viciou a mãe. Viciou a mãe nada. Ela fica girando. Eu fico girando porque parada por tudo. Mas é curioso porque há uns 2 anos, mais ou menos, eu dei uma aula na FACED sobre infância multitela. Né? Isso é uma discussão que não é de agora, sobre o excesso de telas para as crianças e o quanto é difícil para as escolas e para os pais lidarem com esse excesso de telas. Ela foi super criticada. A aula foi boa, não é que assim, na aula eu dei um exemplo de que o Francisco, ele foi ver tela a primeira vez quando ele tinha 6 meses, que eu fui fazer uma viagem longa, eu fui pro Ceará, e aí no avião tinha uma telinha, né? Eu tenho foto, nessa aula eu mostro essa foto, que foi a primeira vez que o Francisco viu uma tela, era Baby TV, ele tá com o olhinho assim, brilhando vendo aquilo. E nessa aula uma menina me recriminou, né? Ela disse assim, eu sou mãe e minha filha nunca viu TV, porque não sei o que. Eu digo assim, olha, que bom pra ti, sabe? Porque, na verdade, a gente sabe o quanto pode ser prejudicial o excesso de tela, o excesso de mídias, enfim. Mas, ao mesmo tempo, né, na situação que a gente tá, ninguém sabe direito o que fazer, né? Então, uma coisa que eu defendo muito e que eu defendi nessa aula e vou continuar defendendo, é que a gente tenha uma educação para as tecnologias, assim, para as mídias principalmente, né, com as crianças, que a gente selecione melhor o que elas vão poder ver, porque nós, como pais, temos possibilidade de selecionar o conteúdo, né, de olhar, de estar perto, né, não deixar uma criança sozinha com um celular e sem saber o que ela está vendo, né, isso não é uma questão de vigiar ou de não dar liberdade para as crianças e adolescentes, mas de saber mesmo, de ter curiosidade, de ver o TikTok das criaturas ali, saber o que está acontecendo,
né? Então, assim, ter essa curiosidade até para entender o que eles estão vendo e também para educar sobre aquilo que eles estão vendo, né? Para dizer assim, olha, esse conteúdo que tu está consumindo aqui, meu filho, isso aqui é pago por X pessoas, isso aqui é um conteúdo publicitário, isso aqui... Então, assim, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, quantos de nós, né, tivemos possibilidade de ter essa educação para as mídias? Eu acho que a grande maioria de nós não teve. Isso foi até uma questão que eu trabalhei numa aula esses dias e aí veio muito forte nessa questão para nós, assim, de a gente não é educado para consumir mídia e isso talvez tenha feito com que, por exemplo, hoje as pessoas acreditem em fake news de olhos fechados, né? Porque ninguém sabe quem produz a notícia, quem financia, quem leva, quem, enfim, mesmo em canais infantis, mesmo em Netflix e streamings da vida. Então, eu acho que é importante, para além da gente ficar cuidando as horas que as crianças e os adultos estão nas telas. Porque tem uma coisa de horas mesmo, assim, É. de duração, mas não de qualidade. Né? Porque assim, além de a gente olhar quantas horas a gente está na frente de uma tela, que eu acho que seria importante a gente dar uma diminuída para todos nós, a qualidade daquilo que a gente está vendo e saber exatamente o que a gente está consumindo, sabe? Então, que a gente possa, talvez nesse período de sei lá, não é mais nem quarentena, não sei mais nem quanto tempo a gente está nisso. De isolamento. Esse tempo de isolamento físico aí que a gente está, que a gente possa olhar mais para esses produtos que a gente está consumindo e para os produtos que os nossos filhos estão consumindo de uma forma crítica, não crítica de dizer isso é ruim, mas assim, de sentar do lado e ver Peppa Pig. Sem julgamentos. Sem julgamentos. E entender, sabe, o que é aquilo. E tirar um pouco também, né? Só que pra gente tirar da criança, a gente tem que tirar da gente. Então, assim, o celular não pode ser a extensão do nosso corpo se a gente não quer que uma criança tenha o celular como extensão do corpo. Né? Então, criança aprende por exemplo. Então, assim, que nem o Francisco, ele tá pintando todas as paredes aqui de casa e não existe folha de ofício suficiente aqui em casa porque ele desenha muito, porque ele é incentivado a fazer isso. Então, por exemplo, ele vê muito videozinho no YouTube, ele vê. Ele sabe mexer lá na nossa Smart TV melhor que eu. E aí, mas aí ele pega, ele pausa o vídeo para desenhar o desenho que ele tá vendo. Então, assim, a gente foi criando algumas conexões físicas, materiais, daquilo que ele tá vendo na tela, no digital. Parece que é só uma coisa da tela, mas é um primeiro passo pro papel, pro desenho e também é aquele caderninho que você juntou a vida inteira em congresso, todos os cadernos, todos os congressos, todos os blocos de congresso que eu juntei e que eu achei que nunca ia acabar na minha vida, acabaram já. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, de trazer pro dia a dia as questões que a gente vê no digital, né? E eu acho que isso seria saudável até para nós, né, adultos, assim, porque é muita coisa. Então, pensando nisso também, eu vou deixar aqui nos comentários um café filosófico com a Julieta Jerusalinski, que fala sobre essa questão da infância multitelas e que eu gosto muito, assim, eu acho que é uma referência bem legal para quem tem filhos em casa e tá repensando essa questão das telas, porque realmente é uma coisa que vai ficar por muito tempo, né? Talvez só aumente, então que a gente possa ter uma relação saudável, né? Que a gente consuma vídeos no YouTube, como vocês estão consumindo aqui, mas que a gente saiba o momento de parar, saiba o quanto consumir, saiba selecionar melhor o que a gente está vendo e saiba ajudar os nossos filhos a fazerem isso. E não esqueça de dar like. De dar um like, é ótimo. Se inscrever. Não, é engraçado, a gente nunca pediu isso aqui, né? Mas o Francisco, esses dias eu tava gravando um videozinho do Jota e o Chico aqui nessa parede. E aí eu falei assim, filho, agora manda um beijo. E aí ele disse, dá um like e beijo. Então, enfim, dá um like. Ficou. Porque as crianças estão nessa lógica, elas já sabem o que é dar like, né? Então... Mas que a gente possa aproveitar um pouco o nosso tempo também para ensinar nossos filhos a consumirem melhor mídia por aí. Que o joinha não seja só habitual. Não. Tchau, gente. Tchau. E beijo, isso, manda um beijo.